Então, recentemente, o Brasil recebeu seu primeiro ETF de dividendos mensais em dólar. E aí você olha essa notícia aqui por si só, ela é incrível. Os ETFs começando a pagar mais dividendos aqui no Brasil. Mas será que vale a pena investir nesse ETF em específico? Principalmente porque ele está com o objetivo de pagar até 1,15% de dividendos ao mês, o que dá 14% ao ano. É uma rentabilidade muito alta. Isso investindo através de empresas de tecnologia que tendem a pagar um dividendo mais baixo. Como é que ele vai fazer isso? E se vale a pena? Te mostro tudo nesse vídeo. Bom, e vamos lá bem direto ao ponto, olhar para esse ETF aqui que se chama Buena Vista Nasdaq 100 High Income Inter ETF. Pelo nome aqui a gente já tira dois insights. Ele busca replicar o índice Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas do setor de tecnologia negociadas lá na Bolsa dos Estados Unidos. E um dos principais objetivos dele é o High Income, que está diretamente atrelado àquele dividendo mais alto a ser distribuído todos os meses. Essa aqui é a página oficial no site da gestora Buena Vista e vamos tirar algumas informações e insights principais aqui. Primeiro de tudo, a taxa de administração que é de 0,83% ao ano e que pode chegar a uma taxa de administração máxima de 1,51% ao ano. Essa taxa 0,83 é a negociada internacionalmente, então existe a chance de aqui no Brasil a gente ter taxas mais altas do que isso, podendo chegar até 1,5%. E aí eu vou ser o mais transparente com vocês e dizer sempre o que é que eu acho dessa análise desse ETF específico, porque afinal de contas é importante que a gente chegue a alguma conclusão aqui no canal. Se não, era melhor vocês abrirem uma notícia sobre o próprio ETF e ler ali as características principais. Mas essa taxa de administração, ela é muito mais alta do que o mercado em geral. Se a gente pegar outros ETFs americanos, como o CSHD, por exemplo, que replica as 100 empresas de dividendos do índice Dow Jones, o que a gente vai ver é uma taxa de administração anual de 0,06%, o que já mostra uma discrepância muito grande ali em estratégias de ETF. E mesmo outros ETFs focados em dividendos que apresentam taxas de administração maiores, nenhum deles passa muito ali de 0,5% ao ano. Então, sim, inicialmente é uma taxa de administração mais alta do que o mercado está acostumado a ver, mas isso acontece principalmente porque o mercado de ETFs no Brasil ainda não é tão bem explorado como o americano. Mas vamos seguir aqui com a análise do QQQI11. Se a gente for observar quais são as principais posições de ações dentro do ETF, a gente vai ver basicamente as principais empresas de tecnologia americanas. Top 3 ali, a Microsoft, a Apple e a Nvidia, seguidos por Amazon, Meta, Broadcast, a Tesla e o Google ali no fim. E aí, para deixar todo mundo na mesma página, um ETF é uma forma de você investir em um ativo só que dentro dele existe uma cesta de vários ativos diferentes que você garante diversificação com um investimento em um ativo apenas. E no caso do QQQI, ele tem um índice de referência chamado NDXHIEN, que basicamente é um índice que acompanha as 100 maiores empresas de tecnologia da Nasdaq 100, junto com uma carteira de opções de compra, call options escalonadas, é o que ele fala aqui. E é justamente essa estratégia de opções que visa trazer renda adicional para a carteira mensalmente. Então daqui a gente já começa a entender qual é a fonte dessa expectativa de rentabilidade acima do mercado. Aqui na aba características desse ETF, a gente vai ver a política de distribuição de resultados, que diz que a classe poderá distribuir aos cotistas mensalmente, em todo o sexto dia útil do mês subsequente, os lucros auferidos do regime caixa do mês anterior. Então sim, ele está permitido aqui a distribuir dividendos mensais como ele prometeu. E essa é a grande diferença inicial desse ETF, uma vez que a grande maioria dos outros ETFs negociados no Brasil não distribuem dividendos. Todo o dividendo recebido das ações da cesta daquele ETF são automaticamente reinvestidas dentro do próprio ETF para o investidor. Agora, para a gente entender como é que esse ETF vai pagar acima de 1% de dividendo em dólar todos os meses, vamos entrar aqui no material publicitário para dar uma aprofundada na estratégia desse ETF aqui. Eles separam todo esse material em praticamente 4 partes. A primeira delas é falar do índice Nasdaq 100, que é um índice que basicamente 60% dos ativos são focados no setor de tecnologia, 17% no consumo discricionário e os outros setores são bem menos representativos aqui. Logo na próxima página, o pessoal da gestão traz a expectativa de impactos econômicos que a tecnologia em geral vai gerar no mundo. E uma coisa que me chama bastante atenção aqui é que se a gente olha para o histórico passado, essa medida de adições em pontos percentuais no crescimento do PIB, ela foi relevante no passado, principalmente ali no começo dos anos 1900, no começo dos anos 2000, só que a projeção para o futuro que o fundo está fazendo, principalmente a partir do ano de 2025, é que o acréscimo
acréscimo econômico dos setores de tecnologia sejam pelo menos 3 vezes maiores do que já foram no passado. Então a primeira mensagem que eu olho quando eu vejo isso aqui é uma projeção otimista demais. E não tem nada de errado com isso, projeção todo mundo faz, Excel aceita tudo, vamos seguir aqui olhando o relatório. Aqui a gente vê uma comparação da performance do índice Nasdaq 100, na linha azul escura, comparado com o ETF que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E a gente vê realmente uma performance muito melhor das empresas de tecnologia. Isso mostrando o histórico de 2013 até aqui, pouco mais de 10 anos. E realmente, se a gente for comparar S&P 500 com o Nasdaq 100, o que a gente vê é a performance melhor das empresas de tecnologia. Agora, um ponto muito importante é a gente entender de fato como é que se comporta esse índice, principalmente olhando para o passado. Porque afinal de contas, olhar só para a rentabilidade mais alta nesse momento dos Nasdaq 100 acaba privando a nossa visão do qual é o risco, qual é o funcionamento por trás daquele ativo. Se a gente volta um pouquinho no gráfico, o que a gente vai ver é que a comparação desses dois índices teve um pico diferente ali no começo dos anos 2000, no que foi chamado da crise das .com lá nos Estados Unidos. E o que a gente consegue observar de forma numérica aqui é que ativos que incluem empresas que costumam estar mais caras, como são as empresas de tecnologia, tendem também a cair muito mais quando o mercado vem para baixo. É o que a gente viu ali no começo dos anos 2000, onde o índice Nasdaq 100 chegou a cair 85%, enquanto a média do mercado medida pelo S&P 500 lá dos Estados Unidos caiu 50%. Então, sim, um ativo de muito mais risco. A gente viu algo de menor magnitude, mas similar acontecer ali depois da crise do Covid, onde o Nasdaq 100 caiu 48%, o S&P caiu 42%. Então, o meu principal ponto aqui é que a gente meça principalmente sempre o risco e não somente o retorno. Ainda mais no momento onde a gente vive recordes históricos de altas no índice Nasdaq nesse momento. Resguardados todos esses pontos, realmente a performance do Nasdaq 100 é mais positiva e esse gráfico aqui é muito bonito. Vamos para a segunda parte aqui do relatório, que mostra o mercado de ETFs no Brasil. Como a gente falou, basicamente um ETF garante que você tenha uma decisão única para comprar vários ativos de investimento. E para muitos investidores faz muito mais sentido investir através de ETFs do que de ações individuais. Inclusive, essa é a principal tese levantada pelo John Bogle no livro O Investidor de Bom Senso, onde ele prova por várias vias que acaba performando muito melhor no mercado quem investe de forma passiva através dos ETFs do que quem seleciona ações por conta própria. Então essa é uma das teses por trás do ETF. Agora, vamos ser bem racional e pensar de forma prática. Imagina que você é um investidor lá que acumulou agora seus 500 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio de reais e que você era um investidor focado em ETFs ou em ações sozinho ali, você mesmo que estava selecionando suas próprias ações. Chega um momento que teu patrimônio está tão grande que qualquer perda de 10, 15%, que é normal no mercado de renda variável, aquilo ali muitas vezes se torna um aporte de 1 ano, 2, 3, 4 anos de trabalho que você teve na tua vida profissional e você começa a levar muito mais a sério essas flutuações de mercado. E é justamente nesses momentos que o ideal é que você tenha um acompanhamento humano junto com você. É aqui que entram os bons serviços de consultoria financeira aqui no Brasil, porque pensa que num ETF como esse você vai estar pagando algo em torno de 1% ao ano aqui, se a gente pegar a média da taxa de administração mínima até a máxima. Tudo isso só para colocar o teu dinheiro ali no ativo e deixar o gestor fazer a rentabilidade dele. Agora, num bom serviço de consultoria, você recebe alocação de ativos personalizadas de acordo com teus objetivos, ou seja, montar uma carteira diversificada pensada 100% para o teu caso, acompanhamento diário com o seu consultor, monitoramento da performance dos investimentos, revisão da carteira, relatório de desempenho, reunião periódica com o seu consultor para olhar para a tua carteira, estratégia de investimento no exterior, cashback em determinados investimentos, tudo isso pagando uma taxa menor do que se tem lá no ETF na grande maioria das vezes. Então assim, não faz sentido não olhar para a oportunidade de consultoria financeira nesse momento. E a gente ainda liberou algumas vagas da nossa consultoria gratuita para que você conheça como esse serviço funciona sem compromisso nenhum. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. É nela que um dos nossos especialistas de investimentos vai olhar para a tua carteira em específico e ver se você está investindo de acordo com o teu plano de liberdade financeira. Como é gratuito, você não tem nada para perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Para participar, é só clicar nesse link aqui e preencher o formulário que vai aparecer para você. Também está no link da descrição do vídeo. Beleza, vamos seguir analisando aqui o ETF. E aqui entram alguns pontos que são muito legais, como por exemplo, o renda mensal atrelada ao dólar. E realmente, como você está protegido da variação cambial, uma vez que seu dinheiro foi transformado para dólar e você recebe dividendos em dólar, isso é muito positivo. Além disso, eles trazem uma eficiência fiscal. Para quem investe direto nos Estados Unidos e recebe dividendo lá na conta, você tem um
um imposto tributado na fonte de 30% sobre os seus dividendos. Já através de um ETF como esse, a gente tem uma tributação de 15% para brasileiros. Só que o ponto principal aqui que para mim não faz sentido é esse objetivo anual de distribuição de 12 a 15% de dividendos desse ETF. Porque pensa comigo, se as maiores posições de ativos da carteira desse ETF são Microsoft e Apple, por exemplo, vamos olhar qual é o dividend yield desses ativos nos últimos 12 meses. A gente está falando de uma Microsoft que pagou 0,65% no ano de dividendo e uma Apple que pagou 0,4% no ano, mais ou menos. E é natural que empresas de tecnologia tenham dividendos mais baixos mesmo. Sinceramente, como é que o ETF me chega e me diz que vai pagar de 12 a 15% de dividendos com esses ativos na carteira? E a resposta está nesse outro slide aqui. Basicamente, o que eles querem fazer é uma estratégia de lançamento coberto de opções fora do dinheiro. E sem precisar entrar muito no detalhe dessa estratégia aqui, basicamente o que ela busca é oferecer um pouco mais de dividendos por mês. Só que em troca disso, eles acabam abrindo mão da alta dos ativos de tecnologia. É literalmente como se você preferisse ganhar de colher todos os meses e quando o ganho financeiro vem de balde, ainda assim que você prefere ganhar de colher. Então, o grande risco por trás desse ETF é que você vai estar 100% exposto às quedas do índice. Então, quando ele cair, você cai todo. Só que quando ele subir, você perde boa parte dessa alta. E lembra que empresas de tecnologia, elas são mais voláteis justamente porque o potencial de alta delas é maior. Não faz sentido deixar isso na mesa em troca de dividendos mais altos. E é por isso que, na média, outros ETFs também focados em dividendos, como o NOBL, por exemplo, que junta as empresas aristocratas dos Estados Unidos, que basicamente são empresas que aumentaram por mais de 25 anos seguidos o seu dividendo anual. Elas têm um dividendo yield médio ali na casa de 2,2% ao ano. Então, sim, entregar um dividendo que vai de 12 a 15% ao ano me parece otimista demais e essa é a minha opinião aqui. E mesmo que você acredite que faz sentido um ativo como esse entrar na sua carteira, tudo que eu te trago é para que você tenha consciência do risco. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente tem uma regra chamada de regra dos 3%, onde a gente prefere que nenhum dos ativos da carteira supere um peso maior de 3% quando comparado com a carteira como um todo, e principalmente ativos de risco como esse. E é por tudo isso que eu te listei que eu prefiro outras formas de investir no mercado internacional, que inclusive eu te mostro em detalhes todas as nossas estratégias de investir em ações americanas nesse e-book que a gente escreveu, te ensinando como investir no exterior de forma sistemática. Para você baixar é gratuito, você pode só clicar nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo também. Para mim, esse ETF não faz sentido nenhum, é mais um ativo que encontrou a narrativa perfeita no momento perfeito para ser oferecido ao mercado. E se você acompanha a gente aqui há algum tempo, sabe o que é que acontece com investidores focados em narrativas. Agora, se você está focado em investir em dividendos em ações aqui do Brasil e quer saber as empresas que vão anunciar enormes dividendos em agosto de 2024, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso em detalhes, vou te esperar por lá.